Bem-vindo à aula 24, continuando o Evangelho de Marcos. Vamos lá, Marcos 10, 32. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Primeiro ponto aí, que é uma palavrinha que existe nesse trecho, que nos diz muito mais do que aquilo que parece a palavra aqui, estavam com medo. Da onde os Jesus e os discípulos vinham? Qual que era a sua terra? Qual que era o seu quartel-general? Qual? Cafarnaum, norte de Israel, Galileia, certo? Lá na Galileia tinha uma classe, então, de judeus que os discípulos de Jesus pertenciam, que era uma classe mais assim, vamos pensar, simples, sim, com certeza mais simples, com certeza com menos contato com a religiosidade, porque não estavam do lado do templo. Eles frequentavam o templo nas grandes festas, eles iam até Jerusalém nas grandes festas, mas não tinham o mesmo contato que aquele que era de Jerusalém podia todos os dias estar no templo. Consequência disso qual era? Os judeus chamados galileus eram judeus que zelavam mais por causa da singeleza, da tranquilidade lá da vida do campo, da singeleza da vida que pesca o seu peixe para comer. Eles tinham uma relação mais profunda com o texto, paz aos que chegaram. Enquanto que os outros, os judeus da Judéia, eles desenvolveram mais a religiosidade, ao invés do contato direto com a palavra. Então o que acontece? Quando Jesus estava descendo a lenha nos fariseus, nos saduceus, nos hipócritas, Jesus, na maioria dos seus discursos, das suas exortações, está se referindo ao pessoal, a judeus da Judéia, porque os movimentos religiosos eram de lá. Os judeus do norte, da Galileia, estavam lá na simplicidade da sua vida. Então, eles tinham uma pureza a mais, e essa pureza a mais refletia na sua interpretação do texto. Então, é normal de a gente entender que eles estavam com medo de ir para lá, primeiro porque era quase sempre que um conflito encontrar com os que estavam ali no templo, que tinham as suas religiosidades já exacerbadas, que tinham o quê? As suas invenções, as suas criações, a sua hipocrisia de eu vou orar na praça pública, para todo mundo ver que eu estou orando. Eu vou colocar o meu manto de oração e o meu vai ser mais longo, para todo mundo ver a cauda do meu tzitzit, né? Que é aquilo que a lei mandava, e todo mundo veja que eu sou uma pessoa piedosa. Antes da Galileia, não tinha esses vícios. Então, eles estavam com medo de ir para lá porque já existia de arrancada um conflito entre os dois grupos. Um conflito entre a singeleza e o religioso. O que observava a palavra e o que estava já colocando adição na palavra. Claro que aqui, no caso, palavra, as escrituras hebraicas, nada a ver com o Novo Testamento. Verso 33, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Olha aqui o problema. Vai ser entregue para os judeus da Judéia. E os judeus da Judéia têm os sacerdotes, e os judeus da Judéia têm os mestres da lei, e esses que são sacerdotes e mestres da lei, o que eles representam? Eles representam a galera do Sinédrio, dos que julgam. Eu não sei quantos de vocês viram meu post lá no Facebook sobre o terceiro templo. Quem viu? Quem assistiu o vídeo, além de ler o material? Lembra o que você viu lá na visita virtual? O que tinha? Não reparou isso? Alguém conseguiu perceber o que tinha? Se você clicasse 2 vezes no negócio, ele abriria primeiro num texto, depois ele tinha uma visita virtual na construção virtual do templo, do terceiro. E dentre as visitas virtuais, então vai lá na minha página e fuça lá que você vai gostar de ver isso. Já tem o planejamento arquitetônico do futuro Sinédrio do terceiro templo. Pra você ter uma ideia. É meio que uma tábua redonda, são todos os anciãos sentados em
círculo. E tem esse grande salão já pronto, a arquitetura já está pronta para ser colocado no terceiro templo. Então Jesus aqui está dizendo, sim, ó, Jesus está confirmando, é o pessoal da lei, é o pessoal do sacerdócio, é eles que eu vou ser entregue a eles, o Filho do Homem vai ser entregue a eles. Mais que isso, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Quem condena, quem vai entregar, quem vai fazer o trabalho legal, é os sacerdotes, os mestres da lei. Mas eles vão entregar para os gentios. Chocante aqui já, a profecia de Jesus, a revelação, a palavra de conhecimento, né? Já é aqui demonstrando Cristo ou Barrabás e a multidão dizendo, Barrabás, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Eu estou aqui lendo esse texto de Marcos, quando Jesus está claramente pela segunda vez dizendo, eu vou sofrer, eu vou ser condenado, eu vou apanhar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então Jesus deixou claro, Jesus não escondeu. Não é algo que alguém pode falar assim, não, os acontecimentos foram acontecendo. O primeiro evangelho deixa isso bem claro. Só para trazer a nossa memória, volta lá para Marcos 8:31 comigo. Só para você ver. E se eu fosse você, escreveria na sua Bíblia, primeira vez, e daí nesse texto você escreve segunda vez, para você ver o que está acontecendo. 8:31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Com clareza, eu vou morrer. De novo, nessa primeira menção, mestre e sacerdote, os judeus da Judéia. Os judeus da Judéia vão fazer isso. Tá, então você pode chegar à seguinte conclusão. Bom, o pastor está dizendo então que existia um conflito entre os judeus da Galiléia e os judeus da Judéia. Que esses dois grupos, um desenvolveu bem profundamente a religiosidade, enquanto o outro, na singeleza, observava a palavra. Isso é verdade? Sim. É isso que eu estou dizendo? Sim. Agora, isso não quer dizer que represente o status de todos. Porque como vocês ouviram na minha última pregação sobre Cafarnaum, Jesus falando sobre Cafarnaum, ele fala que você pensa que você vai subir aos céus? Não, você vai descer às profundezas ao inferno. Porque se tivesse acontecido os milagres que vocês viram em outras cidades da Fenícia, do Tiro, de Sidom, em Sodoma, outros desdobramentos teriam acontecido. Então, mantenha esse balanço na cabeça. Nós temos um grupo que tem uma aptidão mais natural para receber a palavra lá no norte. Mas isso não quer dizer que todos eles receberam em paz, e a gente sabe disso. A gente sabe disso, tá bom? Volta lá então para o capítulo 10, 35. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Pausa. Vai ter coragem assim lá em Jerusalém. Jesus olhar e falar, vocês não têm ideia da loucura que vocês estão me propondo. Agora é impressionante porque o pedido deles é um pedido de status. É um pedido de status, Jesus, a gente está se dando tão bem, né? Não dá para garantir depois da sua eleição um lugar no gabinete de preferência do seu lado. É justamente isso que está acontecendo aqui. Qual que é a eleição? A tua glória. Acabou o sofrimento, não está falando de sofrimento, está falando que vão ter momentos difíceis, mas quando acabar todo esse negócio, nós sabemos que o Senhor vai se assentar, direita e esquerda, e nós vamos reinar com o Senhor. Se você lembrar da proposta do Monte da Transfiguração,
Tem uma similaridade. Deixe de fazer aqui uma tenda, eu faço uma para cada um, a gente fica todo mundo quietinho aqui, vendo a glória de Deus. Eu, Moisés, Elias e Jesus. Que noite! Melhor oração do monte da terra não foi nos interiores do Brasil como acontece. Foi no monte da transfiguração. Podemos, então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo, serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem forem preparados. Deus está dizendo assim, não se preocupe, vocês vão sofrer. Não se preocupe, vocês vão encarar também a morte. Esse é o beber o cálice. Vocês vão passar por muitas coisas, não se preocupe com isso. Agora, existe um comando, e é interessante que ele não fala que Deus preparou, mas este lugar pertence àqueles para quem foram preparados. Ele não está dizendo, meu pai está preparando um lugar e ele quem manda. Não, ele está dizendo, existe um preparo. E não dá mais nenhuma dica, nada sobre o que vai acontecer e como. Quando os outros 10:41 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João, Jesus os chamou e disse, aí Jesus aproveita, né? Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Nós temos aqui duas palavrinhas e que o português aqui traduzido muito bem. Alguém tem alguma outra versão dessas duas palavras no final? Servo e escravo? Servo e escravo. Alguém tem alguma palavra diferente nessa tradução? Todo mundo servo e escravo? Tá, então sua tradução está ok. Por quê? Jesus está dizendo o seguinte, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser diácono. Deverá ser diácono. Porque diácono é quem serve. Diácono é quem serve e que serve voluntariamente. Olha que lindo. Quem quiser ser o primeiro, ou quem quiser ser importante, seja um servo voluntário. Agora, quem quiser ser o primeiro, você quer mais destaque? Olha que lindo, Jesus não fala, não faz isso não. Não almeje uma posição mais alta. Ele não critica isso. Mas quem quiser ser o primeiro, deve ser doulos. Palavra no grego para escravo. Pergunta, qual a diferença entre escravo e servo? Entre doulos e diáconos? A diferença, como disse, é que o diáconos é voluntário e o escravo não. Alguém aqui falou, eu estou sendo voluntário para ser escravo. Me escravize, João, desce o açoite, eu faço o que você quiser, eu estou me voluntariando. Jesus está dizendo, então, que o primeiro acaba sendo escravo de todos. Por quê? Porque existe sobre essa exegese um conhecimento, um discernimento, e que Paulo fala muitas vezes isso, eu sou escravo. Eu sou escravo. Eu não sou só um voluntário certo da minha vida, eu sou escravo. Eu entreguei minha vida porque Deus me comprou, me salvou, me encontrou. Aí tem tudo aquilo que Deus fez. Mas é impressionante essa definição. Papel de importância, você almeja? Lindo. Sirva voluntariamente. Liderança maior? Aceite a escravidão. Aceite o serviço mesmo quando doer. Porque geralmente o voluntário, quando dói, fala, cansei. Ah, não, olha, já estou há muito tempo. E a eclesiologia nos afirma isso. Eu cansei. O escravo não pode dizer isso. Ele fala, não posso trair minha consciência. Eu fui chamado para esse negócio.
Eu não posso dizer eu me cansei, eu não tenho esse direito. E eu não quero esse direito, porque um dia eu vou prestar contas com Deus. Aí mistura temor, chamado, tudo junto, é uma salada danada. E é lindo que Jesus faz essa distinção. 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate por muitos. Aí ele termina dizendo, eu vim para ser diácono, eu vim para ser escravo, eu vim para morrer. Que é o máximo do serviço. O máximo que você pode dar é sua vida. Não há mais que isso. Ninguém dá mais do que a sua própria vida. E Jesus faz tudo, então. Ele é escravo, ele é servo, voluntário, e ele dá a vida. Ele entrega a sua vida. Verso 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, anônimo, levante-se, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que ele faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Marcos, o primeiro evangelista, de novo traz aqui um problema bem sério, que é Jesus indo num lugar, estando numa localização que não era uma localização novamente não privilegiada. Ele é o mesmo Jesus que visita a Fenícia, é o mesmo Jesus que visita Tiro e Sidom, lugar não benquisto, o mesmo Jesus que visita Samaria, lugar não benquisto, o mesmo Jesus que visita Jericó, cidade que carrega maldição. Não vai, olha, quem construir essa cidade vai perder o seu filho. Que maldição pior que essa? Jesus vai devagar quebrando os paradigmas. Ele não investe toda a sua força em Tiro e Sidom. Ele passa por lá. Ele não investe toda a sua força nos samaritanos, mas passa por lá. Ele não investe toda a sua força em Jericó, mas passa por lá e deixa sementes que eram para florescer posteriormente. Esse é o primeiro ponto, primeiro contexto. O Jesus que tem uma missão para o povo hebreu, mas que dá umas voltas ao redor, para já deixar a fundação, o alicerce, de alguma forma. Aí vem esse ser, que talvez é um dos Novo Testamento, um personagem do Novo Testamento que está com certeza, ouve isso com atenção, um personagem do Novo Testamento, dos Evangelhos, que está com certeza na categoria ou no grupo dos que mais enxergaram na história, sendo cego. E por que ele mais enxergou na história? Porque ele gritou, Jesus, filho de Davi. Jesus, salvação, filho de Davi. Messias. Eu não enxergo. Aí eu te pergunto, o que esse camarada ouviu para chegar nessa conclusão? O que ele ouviu para chegar na conclusão? Segundo, pergunta. O que fez ele chegar nessa conclusão? A botaria, né? Dos milagres e tal. Mas quem tinha olho também não viu isso? Qual a diferença, então, do cego que ouviu e de quem não era cego e que viu? Fala. Ele conhecia a profecia de Isaías? Todos eles conheciam, principalmente os mestres sacerdotes, conheciam de cor e salteado. Se você perguntasse para eles, fala de trás para frente, ele falaria para você. Isso era brincadeira de roda de casa. A diferença e isso é chocante, é que, você tem falado com cego? Eu lido com cego numa base semanal.
semanal nos últimos 6 anos. E quando você fala, eles têm que prestar total atenção, porque eles não estão fazendo leitura labial, porque ele não está vendo a sua reação, as suas expressões. Se tivesse um deficiente aqui visual, ele não estaria vendo o meu formato, a minha roupa. Eu poderia gesticular que para ele não queria dizer nada. Mas a minha voz iria ser o único canal de informação que ele vai ter para haver a comunicação. Eu acredito que esse cego, ele ficou ouvindo essas histórias. Ele ficou digerindo essas histórias. E aí sim, Roy, eu acredito que ele, lógico, conhecia as escrituras, mas como os outros. Mas eu acho que quando ele ficou ouvindo e ouvindo e ouvindo, mas ele fez isso? Mas ele curou assim? Mas ele multiplicou pão? Mas ele fez não sei o quê? Gente, vocês não estão vendo. Eu não tenho como não concluir que pelo relato, sem ver o estereótipo, sem pensar no filho de José, sem pensar no de Nazaré, pode alguma coisa boa vir de Nazaré, sem pensar nada disso, o que eu estou escutando, o que eu escutei que esse homem está fazendo, a minha conclusão de cego é Jesus o Messias, é quem nós estamos esperando, porque eu não tenho os olhos do julgamento. Gente, é forte ou não é os olhos do julgamento de uma pessoa? Você olha, você já começa a traçar. Ele é meio assim, ela é meio assada, ele fez isso, ela fez assado, ela age assim, ele age assado, a roupa dela é assim, a roupa dele é assado. A gente cria uma história a partir de uma roupa, de um olhar, de uma vestimenta que o cego não tem nada disso. Se você olhar feio para um cego, não vai mudar nada. Ele vai ter sensibilidade na sua voz, no seu tom de voz, você está brigando, você está... Mas o resto... De modo que eu acredito que esse cego nos demonstra, nos ensina, não só sobre o milagre, mas sobre alguém que digere, alguém que para, alguém que não tem acepção nenhuma, porque ele não consegue ter, porque ele não vê. Se ele desenvolver alguma coisa contra alguém, é porque ele ouviu falando. Não é porque não gostei da cara dela. Não gostei da cara dela. Mas porque, não sei, achei estranha. Não é assim? Nas relações visuais? E aquele cara lá é meio estranho. Se a Cecília fosse ver minha cara na época da nossa adolescência, eu tinha cabelo na cintura, eu entrava na igreja, todo mundo olhava a minha cara e falava, esse cara é louco. E ela brigava com todo mundo falando, não, ele é um menino de Deus. Por quê? Porque tinha me conhecido. Mas quem olhava o visual, não pode ser um menino de Deus, um cara com cabelo na cintura, não pode ser um menino de Deus. Menino de Deus não tem cabelo na cintura. E ela brigava. Eu cheguei a ter momentos com a Cecília dentro da igreja que todo mundo saía de perto de mim, a Cecília ficava sozinha do meu lado. Porque eu tinha cabelão, jaquetão de couro, perfil rock and roll, era meu estereótipo de quem queria evangelizar a gangue dos roqueiros com música. Simples. Onde eu hoje de gravata não chegaria. Mas naquela época era a minha tribo. O cego representa para a gente alguém que consegue ouvir e discernir pelo que ouve. Por isso que a fé vem pelo ouvir e não pelo que vê. Por isso que fé não vem pelo milagre que você viu. Senão Jesus falaria assim, olha, vai ver, vou fazer um monte de milagre para você ver, aí você vai ficar a pessoa mais crente do planeta. Ele diz isso? Pelo contrário, ele diz, um bando de gente viu um monte de coisa e morreram no deserto. Mas a fé vem pelo ouvir. Ouvir, aprender, digerir, ruminar, expandir, aplicar, viver. Aí a fé acontece. Tudo isso o cego está nos ensinando. Não é só um cego que, legal, Jesus. É muito mais interno. E é interessante que mesmo ele sendo repreendido, esse cego também nos ensina, ele gritava mais ainda. Ele não liga muito para a sociedade. Ele não está muito preocupado com repreensões.
E ele não muda a sua convicção pela repreensão externa. Esse cego, ao meu ver, ele representa uma das maiores necessidades hoje em muitos segmentos, onde alguém grita mais alto para abafar a sua voz e você, estando certo, fica quieto. Sabe o que é isso? O autoritarismo, o coronelismo que se opera em muitos segmentos evangélicos, onde você vai por lá, mas vai falar, mas não está... Esse negócio aí não é bíblico, né? Esse negócio... Não, é a visão. A visão de quem? Isso pode ser do capeta, porque está contra a Bíblia. Não, é a visão. Alguém teve uma visão lá e falou que aquela visão é que manda. Peraí, então vocês estão jogando a Bíblia fora e falando que a visão está acima agora de tudo? Está falando que... E todo mundo se cala. E todo mundo se cala. Eu tenho ouvido muito isso ultimamente. Que os mais fortes ganham, que os mais fortes vencem, que não tem como lutar. Não tem como lutar mesmo. Se todo mundo fosse igual a esse cego aqui, tinha como. Porque Paulo disse isso, não disse? Quanto à questão da primazia do evangelho. Se vier um anjo, Paulo não fala que vier um capeta. Se vier um anjo falar um evangelho diferente aí, gente, desconsidera, vai para cima, briga, porque é maluquice. Então, esse cego nos mostra sobre o poder da audição, do discernimento, o poder de não ser amordaçado e ficar quieto, mesmo sendo repreendido por todos. E ele continua, né, na sua demonstração de que Jesus não é só Jesus, não é só filho de Davi, mas Jesus também é mestre. Ele entendeu tudo. Ele entendeu tudo. E o último ponto, que é o que vocês estão carecas de ouvir, mas que eu acho que é fundamental a gente relembrar e relembrar e relembrar por uma questão prática, é o que você quer que ele faça? O que você quer que ele faça? E ele tranquilamente, mestre, eu quero ver. Eu quero ver. O que isso nos ensina da questão prática? Sabe aqueles pontos da sua vida e da minha que a gente já orou 30 mil vezes? Porque você já sabe que Deus já ouviu? Porque você já falou várias vezes. Já falou? Deus já ouviu. Se a palavra nos ensina a orar sem cessar, a não desistir das nossas petições, o que ele está dizendo sobre a questão de continuar falando o que quer que eu lhe faça? Ele está dizendo para a gente, continue pedindo. Você não recebeu um não, nem um sim, nem um espere? Não, você não recebeu nada. Porque se ele já falou com você, aí sossegue. Sossegue. Algumas vezes Deus já fala não. Então sossegue. Às vezes ele fala não agora, mas pode brigar um pouquinho. Mas Deus não dá para apressar, não. Na pressa, sim. Quando ele falou sim, é óbvio que já acontece de imediato. Ou ele fala sim, mas ainda não aconteceu. Que também é um drama danado. O que quer que eu lhe faça me diz a respeito de perseverança naquilo que a gente pede. E clareza no que eu peço. Jesus não sabia que ele era cego? Sabia. Ele não sabia que provavelmente esse seria o grande ponto da vida de um cego? Ver? Sabia. Mas e se esse cego fosse um pirado qualquer e quisesse qualquer outra coisa? E se, vamos pensar, vamos estender algumas coisas? E se ele tivesse uma esposa numa situação pior do que a dele? Ele falou, Jesus, eu quero que o senhor cure a minha esposa. E se ele tivesse situações adversas que a gente não sabe? Jesus dá o microfone para ele, assim como Jesus dá o microfone para a gente quando ele fala o que você quer. Isso não assegura que nós teremos 100%, mas assegura o nosso direito de falar para ele, eu quero isso. E no final do eu quero isso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu me submeto a ele. E a conclusão, para a gente finalizar, é: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eu acho lindo esse finalzinho, que a gente não sabe por quanto tempo ele seguiu, o que ele fez.
Mas eu acho que os primeiros leitores do Evangelho de Marcos, como Marcos, o primeiro Evangelho, visualizaram essa cena, visualizaram nesse trecho que lemos Jericó das aflições e maldições. Jericó que não tem pensadores teológicos, mas Jericó que tem gente que para, rumina, pensa e conclui. Eu estou diante da fonte das respostas, o Senhor, o ungido, o filho de Davi, ele também é meu mestre. E ele me pergunta, o que queres que eu lhes faça?